Se a gente fechar os olhos e imaginar o Brasil colonial, o que vem à cabeça, geralmente, são as grandes plantações de açúcar, o interior repleto de engenhos, o trabalho escravo e as minas de ouro. Mas o que muita gente esquece, ou nunca aprendeu, é que, mesmo nesse cenário predominantemente rural, as cidades e vilas também floresceram e foram fundamentais na construção da identidade do Brasil. Hoje, a gente vai conversar sobre isso. Como foi a vida urbana no Brasil colonial, como surgiram as vilas, como cresciam as cidades, quem vivia nelas, o que acontecia por ali e, claro, o que tudo isso tem a ver com o Brasil de hoje. Vamos nessa? Primeiro, é importante lembrar que a colonização portuguesa no Brasil, lá no século XVI, não começou com foco em criar cidades. A lógica era extrativista e agrícola. Os portugueses estavam interessados em explorar pau-brasil, instalar engenhos e manter a economia voltada à exportação. O que eles queriam era riqueza e rápido. Só que, mesmo com esse perfil rural, o processo de ocupação do território exigia estruturas urbanas. Afinal, era necessário um ponto de apoio para as administrações locais, o comércio, o controle da população e, principalmente, a presença da coroa. Assim, surgiram as primeiras vilas e cidades. Salvador, fundada em 1549, foi a primeira capital do Brasil. Não era uma cidade qualquer, era o centro administrativo da colônia. Foi planejada desde o início para abrigar órgãos do governo, estruturas militares, comércio, porto e, claro, igrejas. Depois vieram São Vicente, Olinda, Recife, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá e tantas outras. Essas vilas e cidades cresciam aos poucos, muitas vezes de forma espontânea, outras com planejamento precário, mas todas tinham algo em comum. Eram centros de poder, de controle social e de difusão da cultura europeia. Era nelas que se concentravam as casas dos ricos, as igrejas mais imponentes, os mercados, os espaços de lazer da elite e também os becos apertados onde vivia a população mais pobre, formada por escravizados, libertos, mestiços, trabalhadores livres e pequenos comerciantes. E a vida urbana? Essa era bem diferente do que se vivia nos engenhos ou nas lavouras. Nas cidades, o cotidiano era marcado por uma mistura intensa de culturas, sons, cheiros e conflitos. Havia o som dos sinos das igrejas, das procissões, dos pregões dos vendedores ambulantes. O mercado era o coração pulsante da cidade. Ali se comprava de tudo, de alimentos a tecidos, de animais a instrumentos musicais. E mais do que isso, era o lugar do encontro. Gente de todas as origens passava por lá. A presença da Igreja Católica era dominante. Em quase todas as cidades coloniais, a primeira construção erguida era uma igreja. Depois vinham o pelourinho, símbolo da justiça colonial, a Câmara Municipal e as casas dos senhores de terra. A cidade crescia ao redor desses núcleos. A elite morava nas partes altas, mais ventiladas e seguras. Os mais pobres ocupavam os morros, os mangues, os limites da urbanização. Sim, desde o início, o Brasil já tinha sua geografia marcada pela desigualdade urbana. E se engana quem pensa que não havia cultura nessas vilas. Pelo contrário, era nas cidades que se realizavam festas religiosas, encenações teatrais, leilões, bailes, procissões e até desfiles cívicos. As irmandades religiosas, muitas delas criadas por africanos e afrodescendentes, promoviam eventos que misturavam rituais católicos com elementos das culturas africanas. Era uma forma de resistência simbólica, de afirmar uma identidade diante de tanta repressão. A vida urbana também era espaço de controle. A coroa portuguesa usava as câmaras municipais, formadas por homens bons, ou seja, os brancos proprietários de terras, para controlar a cidade, organizar o policiamento, fiscalizar a moral pública e aplicar as leis da metrópole.
A cidade era o lugar onde o Estado estava presente, ainda que a presença fosse desigual. E com o tempo, à medida que a mineração ganhou força no século XVIII, novas cidades surgiram no interior. O ciclo do ouro impulsionou o crescimento urbano como nunca antes. Vilas como Ouro Preto, Mariana, Sabará, Diamantina se tornaram ricas, densamente povoadas e cheias de vida. A economia urbana floresceu. Havia alfaiates, ferreiros, artesãos, boticas, botecos, bordadeiras, professores particulares, padres, músicos, escrivães. A cidade colonial era, na prática, um caldeirão social, repleto de contradições. Claro, essa urbanização tinha muitos limites. As cidades coloniais tinham infraestrutura precária, ruas de terra batida, falta de saneamento, iluminação quase inexistente, riscos constantes de incêndios, epidemias. A população vivia próxima do lixo, dos animais soltos, das águas contaminadas. Mas ainda assim, as cidades eram vistas como centros de oportunidade, principalmente para os que fugiam da escravidão, da violência rural ou buscavam uma forma de vida mais independente. Inclusive, é nas cidades que a população negra livre mais cresceu. Libertados por seus senhores ou alforriados por esforço próprio, muitos africanos e seus descendentes encontraram no meio urbano algum espaço para a autonomia. Criavam pequenos comércios, trabalhavam por conta própria, formavam redes de solidariedade, fundavam irmandades religiosas negras. A cidade era, apesar de tudo, um espaço de resistência e reinvenção. Mas nem tudo era liberdade. A violência urbana era constante. A escravidão estava em todos os cantos, nas ruas, nos mercados, nas cozinhas, nas obras. A repressão também. A polícia colonial, ainda incipiente, agia com brutalidade contra pobres, negros e qualquer um que desafiasse a ordem. As punições públicas, como açoitamentos no Pelourinho, eram frequentes e serviam como espetáculo de poder. E não podemos esquecer da importância comercial das cidades. Muitas vilas se tornaram entrepostos de comércio entre regiões. As feiras urbanas abasteciam tanto o campo quanto o litoral. As cidades portuárias, como Salvador, Recife e Rio de Janeiro, tornaram-se portas de entrada e saída de mercadorias, pessoas e ideias. Era por ali que chegavam os navios negreiros, os produtos importados da Europa, os livros, as cartas, os missionários, os soldados. A circulação de ideias também cresceu. Mesmo com a censura da coroa, livros e panfletos do iluminismo circulavam escondidos nas cidades. As vilas e cidades se tornaram espaços de fermentação intelectual, especialmente no século XVIII. Foi nesse ambiente urbano que surgiram os primeiros movimentos de contestação ao domínio português, como a Inconfidência Mineira, que tinha sede justamente numa cidade, Vila Rica. Ou seja, as cidades coloniais brasileiras foram palco de tudo, da opressão e da desigualdade, sim, mas também da diversidade, da criatividade, da resistência. E talvez seja essa a maior herança urbana do Brasil colonial. Um espaço marcado por tensões profundas, mas também por encontros poderosos entre culturas, línguas, religiões e formas de vida. E claro, essas cidades deixaram legados materiais. Muitas delas ainda existem, com seus centros históricos, igrejas barrocas, ladeiras de pedra, casarões seculares. São hoje patrimônio cultural, turístico e simbólico do Brasil. Mas mais do que isso, deixaram um modelo de urbanização desigual, que infelizmente ainda se reflete em muitas cidades brasileiras contemporâneas. Segregação espacial, desigualdade de acesso a serviços, contraste entre o centro rico e as periferias pobres. No fim das contas, entender a vida urbana no Brasil colonial é entender que a cidade foi um microcosmo do que o país viria a se tornar. Um lugar de poder, de repressão, de festa, de luta, de mistura, de desigualdade e de criatividade. Um lugar onde tudo acontecia
E ainda acontece. Se você curtiu essa viagem pela história urbana do Brasil colonial, já sabe o que fazer. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E me conta aqui nos comentários, qual cidade histórica do Brasil você já visitou ou gostaria de visitar? Tem alguma história curiosa sobre essas vilas coloniais? Ah, e se quiser ver um vídeo especial sobre as cidades do Ciclo do Ouro, as festas religiosas nas vilas ou a resistência negra nas cidades coloniais, comenta aqui embaixo. Esse canal é feito pra gente aprender junto, com profundidade, mas também com leveza. Obrigado por assistir e até a próxima aula!